Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 29 de dezembro do ano de 2021, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 25 do mês de Tevet, do ano 5782. Hoje nós estamos completando 114 dias deste ano judaico, 5782. E nós estamos aí à tarde com a Torá, com a nossa paraxá semanal. Esta semana a nossa paraxá é Vaierá, que nos fala exatamente as questões de Moshe, Arão e Faraó, com referência às questões do Egito. Então, Vaierá significa e eu apareci, o Eterno dizendo a Moshe, em que ele apareceu aos patriarcas, né? E que pelo seu nome, o tetragrama sagrado, e a expressão que mais se aproxima da realidade da expressão do tetragrama, os nossos sábios trazem para nós, é a expressão Adonai, né? Que é uma expressão que nós podemos falar somente quando nós estamos nas nossas preces diárias, ou a nossa prece espontânea. Fora isso daí, nós falamos Hashem, que significa o nome, o Eterno, Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, etc. e tal. Ok? Então, a nossa paraxá semanal Vaierá nos traz aí o embate, né, entre o faraó e Moshe e Arão, né, numa forma espiritual, sempre simbolizando, sempre significando, em primeiro plano, de fato, a nossa luta interior entre luz e escuridão, entre o bem e o mal, entre a alma divina e a nossa alma animal. E não restam dúvidas de que a história do povo israelita, e juntamente com a história do Egito, traz realmente muitos paralelos, né, para podermos fazer comparações desde o período do Egito até a presente data, onde nós podemos tirar, de fato, lições, para que nós não venhamos cair nos erros dos nossos antepassados, que não venhamos cair também, né, nas ciladas dos adversários, que nós também não venhamos cair, né, na sedução, né, nas palavras aveludadas daqueles que estão nesse sistema, né, globalismo, establishment, né, o sistema que está aí para escravizar a humanidade, trazer o controle de natalidade, o controle populacional, trazer o controle quem morre, quem nasce e assim sucessivamente. Nós temos visto isso em muitos filmes, né, científicos, e muita gente olhava, né, para esses filmes científicos lá, década de 70, 80, 90, e falava e achava, né, isso daí é mentira, é um absurdo, onde já se viu um negócio desse, né, isso daí nunca vai acontecer, etc. e tal. E nós vimos que a partir do Egito, né, a história israelita no Egito, esses paralelos sempre foi uma realidade, através das gerações posteriores, e é o que tem sido até aqui. E esses últimos 2 anos que nós temos aí, aliás, não somente nós, mas o mundo, tem sofrido aí, entre aspas, né, as questões em si, dentro dessa doença mundial, e nós estamos vendo aí que o sistema tem se organizado nesse aspecto, exatamente para trazer, né, um preâmbulo, a primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, para escravizar as pessoas, e as pessoas vão para a escravidão voluntariamente, porque deixam dominar a sua mente através do medo, do pavor, e as pessoas deixam de olhar com inteligência aquilo que está acontecendo ao seu redor. Por isso, nos dias do Egito, nos dias do faraó,
Deus teve uma luz especial. Moshe, Arão, Amiram, Yocheved, Miriam, Tsiporá, a esposa de Moshe, por exemplo, né? Então tiveram os seus emissários, os seus luzeiros, para realmente fazer com que as pessoas possam sair do engano da escuridão, possam sair do engano das mentiras e possam olhar a verdade e encarar, enfrentar, e não com espírito de acovardados, mas com espírito de ousadia, de luta, de abdicação, né? Abnegação dedicada ao serviço do Eterno, os seus mandamentos, o estudo da sua palavra, as preces diárias, e assim sucessivamente, vencendo as barreiras, vencendo os desafios e não se deixando levar pelo engano, pela mentira e coisas semelhantes. Então, nesse paralelo para os dias presentes, né, Deus está precisando exatamente de vários Moisés, Arão, Amiram, Yocheved, Miriam, Tsiporá, a semelhança dos patriarcas e das matriarcas, né, para esses dias atuais. Então, né, que nós possamos aí encararmos os fatos, olharmos para a frente e sempre olhando para cima, de onde vem o nosso socorro, a nossa ajuda, a nossa salvação. E nos vestindo dos trajes divinos, que são o estudo da Torá, obediência aos mandamentos, às 7 leis universais, para nós não judeus, somando aos mandamentos da Torá, bem como também estarmos aí cada vez mais trazendo luz para este mundo inferior, ok? Então vamos em frente na nossa jornada, para que nós possamos aí estar cada vez mais vestidos com esse espírito de Hashem, né? Que é o espírito de ousadia, coragem, destemor, para seguir em frente, desbravar realmente a escuridão, as trevas, e fazer cair por terra os adversários de Deus. Então você é este emissário para esta última hora. O nosso shalom vai para a Vânia Ivonete, lá do Recife, a Eloá Lucena, lá de Brasília, o Abel Secom, lá de Chapecó, Santa Catarina, a Olga Martini, lá de Eldorado, Minas Gerais, a Fran Albuquerque Silveira, lá de Ferraz de Vasconcelos, interior de São Paulo, Rega Gregório Souza, lá do Maranhão, Eliandro Nunes, a Teresita Rodrigues, de São Paulo, né, a Grande São Paulo, o Luiz Ribeiro, de Itaquera, Grande São Paulo, né, que está aí, o Robson Lima, aqui de Macatuba, nossa região de Bauru, né, Baruch Hashem, pela presença dessas vidas aí, ok? A nossa gota de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel para hoje, que é a gota de sabedoria de número 114 para este ano, né? Então, o conselho, a instrução, a sabedoria, a luz que ele traz para nós nesses dias atuais é muito propícia para esse momento, a palavra de sabedoria de hoje. Então, por isso, preste bem atenção nessa palavra de sabedoria, veja de fato como você se prevenir diante desta situação que vamos relatar aqui e como que você pode ajudar as pessoas, ok? Vamos lá, o que o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, tem para falar conosco hoje? Ele nos diz assim: a depressão não é um crime, mas lança a pessoa num abismo tão profundo que nenhum crime poderia alcançá-lo. A depressão é um estratagema instigado pelos elementos autodestrutivos que existem dentro de todos nós. Uma vez deprimida, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Combata a depressão como um inimigo declarado
fuja dela como fugiria da própria morte. Nesses 2 anos que nós estamos aí, o mundo está enfrentando essa tal de pandemia, cresceu muito a depressão. As pessoas estão muito deprimidas. Mesmo pessoas que se declaram monoteístas. Mesmo pessoas que se declaram monoteístas. Para você ver que, de fato, a depressão, como diz o nosso Rebbe, não é um crime. E de fato não o é. Mas a depressão, ela está conectada, segundo o nosso Rebbe aqui, ela está conectada a elementos autodestrutivos. Então esses elementos autodestrutivos é para destruir a própria pessoa. Por isso que chama autodestrutivo. Então nesse aspecto aí, a depressão, ela lança a pessoa a um abismo tão profundo que o nosso Rebbe diz que não existe um crime que possa ser comparado a isso, que possa alcançar esse abismo tão profundo em que a pessoa é lançada pela depressão. Algum tempo atrás, né, uma pessoa deprimida, tinha muita gente, por falta de conhecimento, dizia que era frescura. Acho que muita gente lembra disso daí. Mas a depressão não é uma frescura. A depressão, ela é um estratagema, como diz o Rebbe, né? Quer dizer, são elementos destrutivos, de autodestruição. Esses elementos, eles agem realmente de forma obscura, nas sombras. E muitas vezes a pessoa cai nas suas armadilhas de forma muito simples. E depois para sair é uma história muito difícil. Então por isso o nosso Rebbe diz, a pessoa uma vez deprimida, essa pessoa ela pode fazer qualquer coisa, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque está conectado aos elementos autodestrutivos. Ou seja, a depressão ela é algo tão sério e maligno que é para destruir a própria pessoa. Então é uma situação em que realmente precisa de muita oração, prece, conexão com a luz, conexão com a Torá, os mandamentos, as 7 leis universais, precisa muita conexão de techuvá, retorno a Deus para um sincero e verdadeiro arrependimento. Precisa de se dedicar também a tzedakah, doações, atos de bondade, caridade, atos de justiça. Esses são antídotos contra esses elementos autodestrutivos. Normalmente é receitado remédios em que as pessoas normalmente elas ficam como que anestesiadas. Então o Rebbe diz aqui, combata a depressão. De que forma? A primeira coisa que todos precisam entender isso, e a pessoa que está deprimida, ela também precisa entender isso. Porque o fator mais importante para uma pessoa depressiva, o fator mais importante é ela dizer, eu não aceito isso. Eu não quero conviver com isso. Eu rejeito isso. E eu quero sair dessa situação. E eu quero e clamo a Deus pela ajuda, pelo socorro e pessoas que estão conectadas com Deus para me ajudar a sair dessa situação. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque uma pessoa deprimida, ela está conectada a elementos autodestrutivos. Então a primeira coisa que a pessoa precisa entender, de fato, que a depressão é um inimigo que quer a sua destruição. E a pessoa, cada um de nós precisamos entender isso para não darmos margens à depressão, porque ela nos visita todo dia. Todo dia a depressão, esses
essa estratagema desses elementos autodestrutivos, eles fazem uma estratégia, esses elementos negativos, e procura realmente fazer com que as pessoas se envolvam nesses elementos autodestrutivos todos os dias. É uma luta constante, você não pode bobear, você não pode vacilar, porque ele está constantemente, estes elementos, está constantemente à porta da tua casa. Ou seja, ele está diante de você, porta da tua vida. Então, primeira coisa é encarar realmente que ele é um inimigo. Esses elementos é um inimigo. Inimigo não se brinca com inimigo. Com o inimigo não se dá as costas para ele. O inimigo você não pode dar moleza. Você não pode ser um inocentão. Tem que encarar o inimigo de frente e ser realmente através de uma abnegação dedicada ao serviço a Deus, ou seja, a entrega completa ao serviço de Deus. E coragem, ousadia para lutar esta batalha, para vencer a sua depressão. E nesse sentido, então o Rebbe diz, completando, fuja dela como fugiria da própria morte. Ou seja, não dê lado à depressão. Fuja dela como se foge da própria morte, ou seja, ignore completamente a depressão. Resista. E o fugir dela aqui significa que a pessoa ela não pode dar alimentos, nutrir a depressão. Senão vai ficando cada vez pior e o abismo é certo. Então, por isso, é importante, com referência à depressão, pela palavra de sabedoria do nosso Rebbe aqui, que nós precisamos encarar toda esta realidade e lutar essa batalha. Então, não alimente, não nutra a depressão. Ela está conectada a elementos de autodestruição. Não quer o seu bem. E é uma luta constante. Porque esses elementos negativos, o que eles não fazem é dar folga para o ser humano. E isso está dentro de nós. É o lado negativo da nossa vida, que é a nossa alma animal. Então, muitas vezes a pessoa ela fica estacionada no entendimento, entre aspas, né? Estacionada, não progride no entendimento, na compreensão. Ela não progride no sentido de que a depressão ela precisa ser tratada com rigor. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, é alma divina e alma animal, e pensa somente em questões materiais e muitas vezes sobre questões de Lashon Hará, a língua maldita, a fofoca, disque, e muitas vezes fica pensando que a alma animal tem essas conexões somente com estas coisas, mais a questão dos sexos ilícitos, mas esquece da sua forma sutil de trabalhar na vida da pessoa. Todas estas outras questões, você tem como sair mais facilmente, vencer mais facilmente e também ter o perdão mais facilmente. A depressão não. Por isso que o Rebbe nos fala que a depressão, ela leva a pessoa ao abismo tão baixo, tão profundo, melhor dizendo, que não tem nenhum crime que possa alcançar a profundeza em que a depressão lança uma pessoa. Então, a realidade da nossa alma animal, ela é muito séria e ela é muito sutil.
Então, os elementos na estratégia da depressão, esses elementos negativos, eles agem de forma sutil. Eles vêm, muitas vezes, ele vem com uma grande mansidão e pega a pessoa na sua, entre aspas, inocência. Então, a inocência nessa situação toda aí, o mal ele não perdoa, ele tritura. Simplesmente isso. Por isso que o Rebbe fala que a depressão precisa ser encarada como um inimigo. E como que você encara um inimigo? Você encara um inimigo que quer matar você. Como que você encara esse inimigo? Você tem que traçar uma estratégia para vencer o inimigo. E o Eterno já tem nos dado a estratégia para podermos vencer realmente esse grande inimigo que está em nós, que chama depressão. Então a primeira coisa que a pessoa ela precisa realmente fazer para começar a vencer esse grande inimigo que está nela mesmo, a primeira coisa é reconhecer que a depressão é inimigo. Porque muitas vezes o problema da pessoa depressiva é que ela se entrega e diz assim, não, mas é assim mesmo, é normal. Esse que é o problema que a nossa geração está enfrentando, nesta última geração que nós estamos enfrentando, onde o mal está se tornando normal cada dia que passa. Está se tornando normal. Então, hoje nós podemos ver aí que tantas coisas negativas, erradas, coisas perversas, as pessoas estão aceitando passivamente. Como se fossem pessoas inocentonas, que aceitam de bom grado tudo e boa. E não é assim. Então a primeira coisa que a pessoa depressiva precisa reconhecer é que a depressão é um seu inimigo mortal e não pode dar moleza para ele. Segunda questão essencial, a pessoa depressiva, ela precisa reconhecer que necessita de ajuda, não somente de Deus, mas de pessoas conectadas com Deus e a sua palavra. Não é qualquer um também não. Porque tem aquelas pessoas que te levam ainda mais para baixo do que de tirar do abismo. Então você também tem que tomar cuidado com quem você conversa numa situação depressiva. E você vai encontrar pessoas aí que mais quer pisar no teu pescoço e vai te levar ainda mais para baixo. Então, o segundo passo é a pessoa reconhecer, eu preciso de ajuda. Não somente de Deus, mas de pessoas conectadas com Deus e a sua palavra, para me ajudar. Então a pessoa precisa reconhecer que ela precisa sair desta situação negativa. E o terceiro passo é ela começar a se envolver realmente com a palavra divina, o estudo da Torá, os mandamentos, as 7 leis universais, as suas preces diárias, a sua techuvá diária, retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. A pessoa precisa querer realmente buscar o arrependimento da depressão. Precisa abandonar isso. E também se envolver com as questões de tzedakah, atos de bondade, caridade, de justiça, doações, etc. e tal. Então, essa jornada, ela é uma jornada que, nesse caso, nessa situação de depressão, você está em uma batalha. E se você está numa batalha, você não pode ser uma pessoa inocentona. Você tem que estar ligado, conectado, atento. Você precisa estar sempre numa situação de observação. Por quê? Porque esses elementos negativos de autodestruição, da depressão, eles estão constantemente ao redor das pessoas. Então, por isso, quando nós lemos lá na palavra que o anjo do Eterno, o Malach,
o anjo do Eterno, o mensageiro do Eterno, ele acampa-se ao redor daqueles que temem, que amam a Deus, é exatamente um escudo que você tem para que esses elementos negativos e outros não venham atingir você. E você que precisa montar esse escudo de proteção através dessas ações que você precisa fazer. Lembre-se de uma coisa, as pessoas não viverão a sua depressão. As pessoas não assumirão a sua depressão. Ela é sua. E é você que tem que vencer. Deus é o fator primordial, essencial, supremo das nossas vidas. As pessoas, elas são auxiliares de Deus para auxiliar você a sair desta e de outras situações também adversas à vontade divina. Então, por isso, vamos em frente nessa batalha aí. Não pense você que, por exemplo, eu não tenha ataques de depressão, no sentido desses elementos negativos querer atacar e levar a gente para uma situação de depressão. Então, o que não falta são situações, se a gente alimentar a depressão, esses elementos negativos autodestrutivos tomam conta da nossa mente, dos nossos sentimentos, emoções, do nosso coração. E então, como diz o nosso Rebbe, uma pessoa depressiva que está conectada a elementos autodestrutivos, a pessoa é capaz de tudo, no sentido negativo, de destruição da própria vida. Então, se a gente der moleza, aí o bicho pega. Então, não dê moleza. É difícil? É. Mas é sublime você resistir. Por quê? Porque à medida que você vai resistindo, dentro desse padrão que acabamos de falar, você sempre estará em conexão com Deus e Deus contigo. E não haverá espaço para a depressão te pegar. Ok? Então vamos em frente nessa luta, nessa jornada aí. Ok? A Áurea Lisboa, né, e o seu marido Ivan, lá de Belém do Pará. A Dona Área Carro, né, e o seu marido, lá, o José Luiz, lá de Lisboa, Portugal, a Inês Martins aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, e nós estamos juntos aí em A Tarde com a Torá. Hoje nós estamos no 4º dia, né, da semana, o 4º dia do Shabat, e na nossa 4ª leitura da nossa Parashá semanal. A nossa 4ª leitura, ela está no capítulo 7 de Êxodo, Shemot. A partir do versículo 8, nós vamos até o capítulo 8, verso 6. Né? Nós estamos aqui nas primeiras relações públicas, né? Ou relações internacionais, né? Através do departamento do Ministério, como chama lá o Ministério Estrangeiro, lá internacional, lá, né? O Ministério das Relações Públicas Exteriores, né, ou estrangeiros, um negócio assim, entre Moisés, Arão e o faraó, né? Então, o Ministério das Relações Exteriores, representado de Israel, no caso aqui, representada por Moshe e Arão, vão lá conversar com o faraó, né? E o grande, único e verdadeiro rei, único Deus, único Salvador, que é o Senhor absoluto de Israel, então eles estão ali como seus representantes, né? Então eles estão ali, diz o nosso rei, diz o nosso Senhor, diz o nosso Deus ao faraó, deixa sair meu povo, né? Então aí nós vamos ver essa relação diplomática, o que vai acontecer aqui. E hoje, né, nós vamos aí na nossa 4ª aliá, nós vamos ter aí a primeira e a segunda praga, né, nessa nossa 4ª aliá, e vamos ver aí o que acontece nessas relações públicas estrangeiras aí, ok? Então, capítulo 7, verso 8, começa assim com os comentários de Irash. Quando, ademais, né, Deus falou a Moisés e Arão como se segue, né,
na diplomacia internacional. Aí. Quando o faraó vos falar e disser, realizai um prodígio por vós mesmos, para provar que Deus que vos enviou é suficientemente poderoso para que eu vos escute. Moisés dirá a Arão, toma teu cajado e lança-o ao chão na frente do faraó, e ele se transformará em serpente. Deus sabia que isso não impressionaria demasiadamente os egípcios, mas possibilitaria a ocorrência de um milagre adicional que demonstraria seu domínio sobre o Egito. Então, nós não podemos, antes de entrarmos propriamente dito aí nessa questão de o cajado e serpente, depois retorna a ser cajado, é uma coisa que nós precisamos estar sempre bem apurados aí no nosso discernimento. Deus, ele não é inocentão, no sentido de que ele manda Moshe e Arão fazer um negócio sabendo que o faraó vai agir de determinada forma. Ou seja, Deus sabe tudo, conhece tudo, e ele sempre tem um ingrediente a mais a fazer para que realmente as ações negativas dos seres humanos ou os opositores a Deus venham sempre cair por terra. Então nós vamos ver esse elemento a mais dentro desta questão, assim como sucessivamente nós sempre veremos que Deus sempre tem algo a mais a fazer para colocar realmente as ações dos homens que são contra Deus, como para que eles se sintam que são nada e que de fato só Ele é Deus, né? Então, continuando aí, capítulo 7, verso 10. Então Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram exatamente como Deus ordenara. Arão lançou seu cajado ao chão na frente do faraó e na frente dos seus cortesãos, e ele transformou-se em serpente. Assim que o cajado se tornou serpente, o milagre cumpriu o seu propósito, de maneira que pouco depois a serpente voltou ao seu estado anterior, ou seja, cajado. O faraó também chamou os seus sábios e magos e os seus necromantes. Os necromantes são aqueles que consultam mortos, né? Que é totalmente proibido por Deus. Consultar mortos é proibido por Deus. Além de os magos, que estão dentro de uma ligação de bruxaria, feitiçaria e etc. e tal. E os sábios aqui do faraó simbolizam exatamente toda aquela pessoa que tem a sabedoria só do intelecto e não tem a sabedoria divina, não serve para nada. Então, dessa forma, Faraó chamou os sábios, os magos, os necromantes, e eles também fizeram o mesmo, por meio de seus encantamentos. Cada um lançou ao chão o seu cajado, e os cajados transformaram-se em serpentes. Mas o cajado de Arão, embora já tivesse voltado a ser cajado, engoliu o cajado deles. Porém, não se tornou mais grosso por causa disso. Como o cajado é símbolo de poder e domínio, esse milagre demonstrou o poder e o domínio de Deus sobre o Egito. Mas apesar disso, o faraó obstinou-se e não deu atenção a Moshe e Arão, exatamente como Deus falara. Trocando em miúdos, né, esse milagre do cajado, serpente, e volta a ser cajado. Os sábios, os magos, os necromantes, né, os bruxos, feiticeiros do faraó e companhia limitada também pegaram os seus cajados, lançaram no chão, transformaram-se em serpente e beleza. Arão pega a sua serpente de volta a ser cajada. A mesma coisa acontece com os sábios, os magos, feiticeiros e os necromantes do faraó. Tudo bem até aí? Tudo bem, tudo certinho. Moisés e Arão fizeram um milagre e o pessoal do Egito também fez. Mas aí vem o elemento a mais, né? Aquela famosa expressão do adágio popular, né? A famosa carta escondida na manga, né? Então aí vem um elemento a mais, ou seja, Deus fez com que o cajado, não a serpente, o cajado de Arão, em forma de cajado, não mais de serpente.
o cajado de Arão, ele vai e toma os cajados das mãos dos sábios, magos e necromantes do Egito e engole todos os cajados. E ele não se torna mais gordo, mais grosso, mais encorpado por ter engolido os demais cajados egípcios. Então, o cajado de Arão fez isso. Esse é o elemento a mais, o elemento surpresa de Deus, para que as pessoas vejam que com Deus não se brinca. Certo? Então essa é a história. E não aquela história que normalmente se fala por aí, que a serpente de Arão engoliu as serpentes dos sábios, magos e necromantes do Egito. Negativo. É o cajado. Essa é a história. E é por isso exatamente que foi de grande impacto. Porém, o faraó não deu atenção a isso, não se impressionou com isso e simplesmente ignorou. Exatamente como Deus dissera a Moshe e Arão. Por quê? Porque Deus conhece o amanhã e ele conhece o coração do ser humano. Então Deus, ele cria possibilidades, oportunidades para que as pessoas tenham um relacionamento com ele, para a techuvá, o retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então Deus, ele procura Deus não é bombril, mas ele é muito mais do que isso, ele procura 1001 formas para que as pessoas tenham sempre essa oportunidade, para que amanhã ou depois alguém não possa dizer que Deus nunca lhe deu oportunidade. Deus sempre dá oportunidades ao ser humano. Por isso que Deus é chamado Pai das, no plural, misericórdias. Ok? Continuando então agora no versículo 14 do capítulo 7, nós vamos adentrar a primeira praga sobre o Egito, que diz assim com os comentários de Irache. Então Deus mandou Moisés e Arão anunciarem a primeira praga no dia 15 do mês de Sivan, do ano 2447, a contar da criação. Deus disse a Moshe, apesar de eu ter indiretamente obstinado o faraó, permitindo que os necromantes o fizessem pensar que vossa demonstração fosse apenas magia, ele não atentou ao fato de que o cajado de Arão engoliu os deles. O faraó obstinou-se por si mesmo, ou seja, o faraó, ele tomou a sua decisão, o seu livre arbítrio, de endurecer o seu coração contra Deus e contra os representantes de Deus, que eram no caso Moshe e Arão, e contra o povo de Deus, que era exatamente o povo israelita. Ponto. Então o faraó obstinou-se por si mesmo, para além do que eu fiz para torná-lo obstinado. O coração do faraó, portanto, está indiferente. Ele recusa-se a fazer o povo ir e merece ser castigado. Vai ao faraó pela manhã, pois então que ele sai à água para satisfazer suas necessidades fisiológicas privadamente, de modo que possa fingir ser um Deus o resto do dia. Posiciona-te de frente dele, à margem do rio Nilo, toma em tua mão o cajado de Arão, que se transformou em serpente, e tu lhes dirás, Deus dos hebreus, enviou-me a ti para dizer, faz ir o meu povo, para que me sirvam no deserto. Até agora não atendeste a minha ordem, e eu sei que não atenderás até a 10ª praga, a matança dos primogênitos. Assim disse Deus, por meio disso reconhecerás que eu sou Deus. Golpearei agora a água do rio Nilo com o cajado que está em minha mão, e ela se transformará em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio se tornará pútrido, e os egípcios se cansarão de tentar achar maneiras de tratar o rio a fim de beber água dele.
visto que os egípcios veneravam o Nilo como sua fonte de água vital e irrigadora, Deus atingiu primeiro para demonstrar a sua vulnerabilidade. Isso desmoralizou os egípcios, ou seja, a moral dos egípcios já foi lá para os pés. Arão continuou a advertir o faraó por 3 semanas. Não foi assim, ó. Durante 3 semanas, Arão advertia o faraó, os seus sábios, os seus magos, seus feiticeiros, os seus necromantes, o conselho do faraó e o povo que estava ali na audiência. Então, durante 3 semanas, eles foram advertidos, certo? Então, é interessante observar isso daí. Outra coisa, antes de nós continuarmos aqui, com referência a essa questão do início da primeira praga aqui, é que nós temos que analisar aqui que realmente o coração do faraó, ele se obstinou. Ou seja, o faraó determinou a si mesmo: não vou dar mole para esse povo. Não vou ser frouxo diante de Moisés e Arão. Não vou dar lado para o Deus deles, porque afinal de contas, eu sou Deus também. O faraó se intitulava um Deus. Então, por isso, quando Deus ele orienta a Moshe e Arão a ir ao rio Nilo, exatamente na parte da manhã, já no princípio do dia, nos primeiros raios solares, quando o faraó ia até o rio Nilo, para o povo e os seus demais conselheiros, ele ia para banhar-se no rio, porque ele sendo Deus, ele só poderia banhar-se no rio Nilo, que era um rio venerado também, que era tido como uma divindade para os egípcios. Mas na realidade, o faraó, ele entrava no rio para banhar-se, mas na verdade ele fazia também as suas necessidades fisiológicas, porque um Deus não faz necessidades fisiológicas, e ele não poderia demonstrar essa fraqueza humana de fazer necessidades fisiológicas. Então ele entrava no rio Nilo toda manhã para banhar-se como um Deus na divindade chamada rio Nilo, e ao mesmo tempo ele fazia as suas necessidades e ninguém ouvia, ninguém observava esses detalhes, não sabia disso. E ele saía então depois, como um Deus, banhou, revestiu-se da divindade do rio Nilo, e o resto do dia ele continuaria sendo um Deus para os egípcios e para os que gostam de idolatria, um Deus. Então, qualquer ídolo é como o faraó. Eu não adoro o faraó, mas qualquer idolatria é o mesmo que adorar o faraó, ponto final, ok? Verso 19, no dia 8 de Tamuz, Deus disse a Moshe: como o Nilo te protegeu quando eras bebê, tu mesmo não o golpearás. Portanto, diz a Arão: toma teu cajado e levanta a tua mão sobre as águas do Nilo, sobre seus rios, seus canais, seus lagos e todos os seus depósitos de água, e se transformarão em sangue. Haverá sangue até nas casas de banho e nas banheiras privadas em todo o Egito, até em recipiente de madeira e pedra, pois a água que estiver dentro deles também se transformará em sangue. Moisés e Arão fizeram exatamente como Deus ordenara. Arão levantou o seu cajado, golpeou a água do rio Nilo, à vista do faraó e dos seus cortesãos, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio tornou-se pútrido, de modo que os egípcios não podiam beber água do Nilo. Havia sangue em todo lugar no Egito. Onde quer que a água do rio fosse tirada, havia sangue. A praga também afetou o rio em Goshen, onde viviam os judeus, para que o faraó não tivesse oportunidade de dizer que o Nilo, a deidade dos egípcios, era imune à praga de Deus ali. O povo, porém, podia cavar poços que forneciam água fresca. Isso deixou claro que o objeto da praga era apenas a deidade dos egípcios.
Os necromantes do Egito então fizeram o mesmo, transformando a água de poço em sangue, com seus encantamentos invocadores de demônios. Então o faraó, racionalizando, pensou que Moisés e Arão estivessem só fazendo mágica, que era comum no Egito, né? O espírito de magia, né? Estava no Egito. Ele obstinou-se e não deu atenção a Moisés e Arão, exatamente como Deus falara. O faraó virou-se e foi para o seu palácio, sem prestar atenção nem sequer a isso, como não prestar atenção ao fato do cajado de Arão se haver transformado em serpente. Nos dois casos, ele se convenceu de que Moisés e Arão estavam simplesmente fazendo mágica. Todos os egípcios cavaram em torno do rio em busca de água para beber, porque não podiam beber água do rio. 7 dias completos se passaram do momento em que Deus golpeou o rio até o sangue voltar a ser água, mas o faraó não cedeu. Cada praga durou 1 mês. Moisés e Arão passavam os primeiros 3/4 do mês informando ao faraó do que iria acontecer e advertindo-o das consequências de sua obstinação. E a praga em si durava 1 semana. Assim, as 10 pragas se estenderam por um período de 10 meses, ok? Então, nesse sentido aí, 7 dias completos se passaram do momento que Deus golpeou o rio Nilo. Cada praga durou 1 mês, ou seja, 3 meses, aliás, 3 semanas, Faraó e os egípcios eram advertidos da praga. E a praga, ela se estendia durante 1 semana. Nesse aspecto aqui, os nossos sábios falam que, na realidade, a praga, ela durava, então, 4 semanas, 1 mês. Ok? Então, dentro desse aspecto, como são 10 pragas, 10 meses durou esse período. Então, cada praga, Deus, ele enviava Moisés e Arão, e durante 3 semanas eles advertiam, a próxima praga é tal. Então já viviam o espírito dessa praga. Aí, na 4ª semana, durante 1 semana inteira, a praga, ela se realizava literalmente. E durante 1 semana, ela estava ali, para todos verem o poder de Deus. Mas Faraó sempre iria ficar com seu coração embrutecido diante destes fatos, até a 10ª praga, ok? Então, um outro aspecto aqui, né, temos uma Mishnah que os nossos sábios trazem para nós, que os egípcios eles ficaram tão desesperados para beber água potável, que quando eles viam um hebreu tomando água potável, eles tomavam a caneca d'água dele, o filtro de água dele, o modo de dizer, né? O pote de água dele, a jarra de água dele, ou seja, na onde o povo hebreu tinha água potável para beber, eles tomavam posse. Mas quando eles pegavam para beber, a água transformava-se em sangue. E eles não conseguiam beber. E quando o hebreu tomava de volta o recipiente, a água voltava, o sangue voltava a ser água potável. Então essa é uma Mishnah, uma história que os nossos sábios trazem para nós nesse sentido aí, ok? Vamos agora para o versículo 26, que nós temos a segunda praga. Vamos ainda aí fazer mais alguns comentários, antes de nós irmos para a segunda praga. A primeira coisa que os nossos sábios trazem para nós sobre o cajado e serpentes. Então, na realidade, o ensinamento que Deus quis trazer para o faraó, e que ele não deu ouvidos, é que quando ele realmente, né, ele despreza Deus, quando ele fala de forma negativa com referência ao Deus dos hebreus, então quando o cajado de Arão se transforma em serpente, a lição que Deus está mostrando para o faraó é: tu pronunciaste palavras más, tal como a serpente do Gan Eden, né, do paraíso.
Quando dissesse não sei quem é Deus, por isso serás castigado, como a serpente o foi, né? Então, o faraó, essa era a lição para ele, né? Especificamente para ele, porque ele zombou de Deus, né? Não sei quem é Deus. Quem é esse Deus que você está falando aí? Então, nesse aspecto aí, ele agiu como a serpente do paraíso. Então, assim como a serpente foi punida, Deus estava dizendo ao faraó, você será punido. Mas vejam bem como que Deus é de fato o Deus das misericórdias, porque ele não pune o faraó imediatamente. As pragas demoraram 10 meses. O faraó teve a oportunidade durante 10 meses, diariamente. Ele teve a oportunidade de simplesmente se arrepender, fazer um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Pronto, teria os seus pecados perdoados e ele poderia andar com Deus e junto com o povo israelita. Mas ele ficou obstinado, endureceu o coração e não deu ouvidos a Deus. Muito pelo contrário, ele acabou zombando. E por isso, como a serpente foi castigada no Egito, tu serás também castigado. Um outro detalhe também com referência às pragas do Egito, né? Então nós temos aqui hoje a praga de sangue e a praga das rãs, que nós vamos entrar daqui a pouco ali, né? Então, dentro de um cenário, né, de batalha, então os nossos sábios trazem com referência ao sangue, então eles trazem a seguinte comparação. Então os sábios falam que assim como uma cidade está sitiada, há uma guerra, portanto, então o exército inimigo, a primeira coisa que ele faz é buscar as fontes de águas potáveis que abastecem a cidade e a população. E eles envenenam aquela água. Então, a partir do momento que aquela população não tem água potável para beber, a moral, né, o ânimo é abatido. Então, as pessoas elas ficam realmente com a moral lá embaixo. Então, elas ficam desanimadas diante da situação. Então, elas vão se enfraquecendo. Então, essa é a estratégia dentro da batalha, ok? Agora nós vamos entrar dentro da segunda praga das rãs, e nessa mesma ótica os nossos sábios dizem a seguinte: logo que o general ordena aos tocadores de trombeta e tambores que toquem os seus instrumentos tão forte que o barulho assuste o inimigo, de maneira análoga, né, Deus trouxe as rãs, cujo coachar incomodou terrivelmente os egípcios. Então as rãs, ao coachar, aquele som que as rãs emitem, né, se tornou muito, mas muito forte, como se fossem os tambores, né, as trombetas, os tambores do exército inimigo em volta da cidade, né, tocando, e aquele barulho ele vai entrando no psicológico da pessoa, já está abatido por causa da falta de água. Agora aquele barulho ensurdecedor, né, vai ainda mais diminuindo, né, a moral do povo, da tropa, e cada vez mais as pessoas vão sendo abatidas no seu ânimo, na sua esperança, né, e na sua tentativa de querer resistir ao inimigo. Então é uma estratégia dentro do campo de batalha, certo? Dentro do ensinamento, né, das duas pragas, qual é o ensinamento em si também, com referência ao porquê, né, que veio a praga do sangue e das rãs. Então, depois da leitura da segunda praga, nós vamos então ver o que os nossos sábios trazem dentro desse campo, né, o porquê que eles mereceram essas duas pragas, que é o começo da nossa história das 10 pragas do Egito, ok? Então, nós estamos no capítulo 7 do livro de Êxodo e vamos para a segunda praga, a partir do versículo 26. A segunda praga, rãs,
No dia 15 de Tamuz, imediatamente após o término da primeira praga, Deus mandou Moisés anunciar a segunda praga. E ele disse a Moisés, vai ao faraó e diz-lhe, assim falou Deus, faz ir o meu povo para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, infestarei todo o teu território de rãs. O rio fervilhará de rãs, e quando emergirem, elas entrarão primeiramente em teu palácio, e em teu quarto de dormir, em tua cama, depois na casa de teus cortesãos, e no meio de teu povo, em teus fornos, amassadeira. Como foste o primeiro a propor a opressão do povo, serás o primeiro a sofrer. As rãs entrarão vivas em ti, em teu povo, e em todos os teus cortesãos, e coacharão de dentro de vosso estômago. Ou seja, as rãs, elas entrariam pela boca de cada egípcio e se instalariam ali, né, nos seus estômagos, né? E quando, querendo ou não, ao abrir a boca, eles iriam coachar. Então, quando cada egípcio abria a boca, então eles iriam coachar, fazer o barulho das rãs, né? Após 3 semanas, no dia 8 de Av, Deus disse a Moshe, essa praga também envolve o rio Nilo, de maneira que, novamente, tu não a iniciarás. Portanto, diz Arão, levanta a tua mão com teu cajado sobre os rios, os canais e os lagos, e faz subir rãs sobre o Egito. Aqui nós estamos no primeiro versículo do capítulo 8, ok? Antes de continuarmos, mais uma vez Deus diz a Moshe, como o rio Nilo está conectado a essa segunda praga também, e como você foi salvo pelo rio Nilo, você não irá ferir o rio Nilo aqui também. Arão o fará. Então, a grosso modo, aquilo que nós conhecemos muito bem nos nossos dias atuais, é aquela famosa expressão, fulano cuspiu no prato que comeu. Ou seja, isso chama-se ingratidão. A ingratidão é aquela pessoa que ela serviu-se de você por alguma razão e depois ela simplesmente desprezou você, jogou você para escanteio. Então é cuspir no prato que comeu. E obviamente está falando aqui sobre questões espirituais, certo? Não somente aquela questão física, material, né? Você sustentou alguém, você socorreu alguém, etc. e tal, materialmente falando, né? Ou fisicamente falando, ou financeiramente falando, e depois essa pessoa deu as costas a você, menosprezou você, jogou você para escanteio e simplesmente deu as costas a ti. Isso chama-se ingratidão, é cuspir no prato que comeu. Serviu-se de você e depois simplesmente deu as costas. Então, é isso daqui que Deus está falando a Moisés, para que ninguém possa dizer amanhã ou depois que Moisés foi ingrato ao rio Nilo. Porque foi através do rio Nilo que ele foi salvo, das águas do rio Nilo, e nesse sentido aqui, ele veio depois ser o libertador, o primeiro redentor do povo israelita, simbolizando exatamente o verdadeiro redentor que há de vir a se manifestar, Mashiach. Então, nesse aspecto aqui, é um aprendizado para nós de que aconteça o que acontecer, nós não podemos cuspir no prato que comemos. Ou seja, nós não podemos ser ingratos. Ingratidão é algo terrível, que machuca não somente o coração da pessoa, mas machuca o coração de Deus também. Então, por isso, ingratidão é um pecado, sem sombra de dúvidas, contra o próximo e contra Deus. Ok? Continuando o verso 2 do capítulo 8. Arão levantou sua mão sobre as águas do Egito e a multidão de rãs subiu e cobriu o Egito. Da seguinte forma, uma rã emergiu da água, ou seja, a rã-mãe, uma grande rã. Porém, quando os egípcios a golpearam, ou seja, viram aquele animal estranho,
de uma forma anormal, eles começaram a golpear aquela rã, querendo matá-la. Porém, o milagre acontecia. Cada vez que eles batiam naquela rã, ela se multiplicava. E através disso daí, então encheu toda a terra do Egito com um enxame de rãs. Uma multidão de rãs também saiu do Egito, do rio em Goshen, onde estava o povo judeu vivendo. Mais uma vez, para que não se oferecesse ao faraó a oportunidade de alegar que o rio, a deidade dos egípcios, era imune à praga de Deus ali. Os necromantes fizeram o mesmo com seus encantamentos. Eles também fizeram uma rã que se dividiu em muitas de rãs e fez subir sobre o Egito. Então o faraó pôde novamente racionalizar, pensando que Moisés e Arão estavam fazendo magia. O faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai a Deus que tire as rãs de mim e de meu povo, e enviarei o povo para que sacrifique a Deus. Moisés respondeu ao faraó: por qual momento devo rezar por ti e teus cortesãos e teu povo, para erradicar as rãs de ti e de tuas casas, de modo que fiquem só no rio? O faraó teria preferido livrar-se das rãs imediatamente, porém ainda achava que Moisés e Arão estivessem apenas fazendo mágica e que, se Deus estava realmente envolvido nessa praga, era porque eles usavam meios mágicos para invocá-lo e fazê-lo cumprir suas ordens. Por isso, o faraó supôs que Moisés e Arão levariam algum tempo para executar os ritos necessários para dar o fim à praga. Assim, pensando desta forma, o faraó disse: reza agora, para que desapareçam pelo menos amanhã. Então Moisés disse: será como dizes, para que reconheças que não há como Deus, o nosso Deus, né? Então, amanhã nós vamos ter a continuidade da praga da rã e vamos ver, né, se realmente a prece de Moisés funcionou. Será que funcionou ou era só mágica mesmo? Era só magia ou não? A prece de Moshe era rapidamente atendida por Deus? Vamos ver daqui a pouco. Então, agora, dentro de um aspecto ainda mais profundo, mais elevado espiritualmente falando, as duas pragas de sangue e de rãs, né, têm o seguinte significado: por que que os egípcios, o faraó e os egípcios mereceram as 10 pragas? Então, vamos ver estas duas primeiras aqui. Por que a praga do sangue? Os egípcios obrigavam os judeus a trazer-lhes água do rio. Assim, Deus transformou a água em sangue. Outra razão pela qual Deus fez que o primeiro castigo fosse relacionado ao rio Nilo foi porque os egípcios pensavam que o Nilo era um deus. E ao converter a água em sangue, Deus mostrou-lhes que ele tinha poder sobre o rio. Ou seja, se para os egípcios o rio Nilo era uma divindade, era um deus, então ele estava mostrando para todos os egípcios que ele é o Deus dos deuses, vamos assim dizer. Ele é o verdadeiro Deus. Por quê? Porque os deuses do Egito se subjugaram à sua vontade. Ok? Depois temos também aquela questão, né, em que o faraó determinou que as crianças recém-nascidas do sexo masculino fossem lançados no rio Nilo também, ok? Uma outra Mishnah que nós temos aí, que os nossos sábios trazem, quanto a essa questão, né, que os egípcios obrigavam os hebreus irem até o rio Nilo, né, encher os baldes de água e trazê-los, né, com aquela canga no pescoço, um balde de cada lado, etc. e tal, e levassem para eles. Então, os nossos sábios falam através da Mishnah que, mesmo eles não tendo realmente sede, eles mandavam os hebreus buscarem água, só para castigá-los, né? Eles tomavam banho e mandavam buscar mais água, que eles queriam tomar outro banho. E quando eles chegavam já do rio Nilo com os baldes d'água, eles não tomavam banho. Era só para castigar, era só para castigar os hebreus.
Sabe como você compreende essa história aí para entender nos dias atuais? Vamos usar a figura da chamada empregada doméstica, né? Então a patroa manda a sua funcionária fazer um serviço. Ela faz o serviço, acaba de fazer o serviço. Aí não tem mais nada para fazer, então o que a patroa faz? Inventa um serviço. Onde já se viu, eu estou pagando para ela e ela vai ficar aí de papo pro ar? Não, não vai não. Pera aí que eu vou arrumar um serviço para ela. E muitas vezes ela arruma um serviço lá que não tem pé nem cabeça só para fazer a sua secretária, funcionária, empregada doméstica, colaboradora, tem tantos títulos hoje em dia aí para falar a respeito dessa função. E então dessa forma aí a patroa ela pega, faz com que essa colaboradora, essa secretária esteja constantemente trabalhando para não ter pausa. É como se fosse o faraó e os egípcios escravizando os hebreus. Então hoje em dia tem muito faraó por aí, né, de calça comprida e faraó de saia, né, que fica mandando as suas funcionárias fazer serviço que não tem nada. Quantas patroas falam para as suas funcionárias dizendo assim, ó, a hora que você acabar todo o serviço da casa, pega a mangueira e vai jogar água lá na calçada. Não precisava nem, a calçada tá limpa, ela já varreu de manhã. A calçada tá limpa, foi varrida, foi colocado o lixo no seu devido lugar, não precisava lavar. Mas, né, para a funcionária não ficar sem fazer nada ou para não ir embora mais cedo, ela arruma serviço. Então essa é uma forma de vocês escravizar uma pessoa. Então cuidado, porque os egípcios foram castigados por causa disso. Então abra do teu olho aí, viu? Agora a segunda praga tem outro detalhe aqui, que é as rãs, né? Os egípcios ordenavam aos judeus, tragam-nos rãs, caracóis e insetos. Queremos divertir-nos com esses animais. Ao obrigar os judeus a trazerem rãs, Deus castigou os egípcios com esses animais, né? Então é a mesma coisa aqui, né? De forma análoga, paralelamente falando, né? O patrão, a patroa, né? Não tem mais o que inventar para o funcionário fazer serviço, então inventa. Então eles inventaram, ó, vai lá, busca rãs, insetos, caracóis, para que nós possamos nos divertir com esses animais aqui, etc e tal, né? E faziam lá um monte de coisa lá para se divertirem, né? E então obrigavam serviços desnecessários só para castigar o hebreu. Então, nos tempos modernos, existe escravidão de formas simuladas, né? Como a que nós acabamos de falar, como os globalistas na atualidade estão querendo fazer, né? Escravizar as pessoas, etc e tal. Então, ó, conexão, fica ligado. Essas pessoas, elas têm uma conexão com elementos autodestrutivos. Além de se destruírem, eles querem destruir você também. Para finalizarmos então a nossa live de hoje, a nossa quarta aliá, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre essa questão das águas do Rio Nilo se transformarem em sangue. Então o nosso Rebbe ele traz para um aspecto espiritual. Esse aspecto espiritual é no sentido de que a água do Rio Nilo representa a frieza, a indiferença do faraó, do povo egípcio, para com as coisas relativas a Deus. O sangue que as águas são transformadas, o sangue em si, ele é quente. No sangue, a vida, pois, segundo os nossos sábios, é no sangue que está a nossa vida e a vida de todo ser vivente, né? Está no seu sangue. Então, portanto, o sangue, ele é quente. E dentro desse aspecto, fala-nos sobre o sangue que bombeia o nosso coração, tum, 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 tum. E quando o nosso sangue ele está fervendo, no bom sentido, óbvio, né? Ele está quente,
fervendo no bom sentido, então ele está entusiasmado, ele acelera. Então é tum, 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 e o coração bate forte, etc. e tal. Então o nosso Rebbe, ele faz aqui, né, uma analogia para nós compreendermos sobre frieza e quentura, né? No sentido de ser frio e quente. Dentro desse aspecto, nos mostra sobre a frieza e indiferença e o calor e entusiasmo. Nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe diz assim: nós precisamos aprender a mudar a frieza, a indiferença das coisas de Deus, o estudo da Torá, as preces diárias, o cumprimento, a obediência aos mandamentos, mais as 7 leis universais, a tzedakah e etc. Então o nosso Rebbe fala que nós precisamos vencer o nosso Egito interior, que está relacionado com o quê? A frieza e a indiferença das coisas divinas. E nós precisamos colocar no seu lugar, colocar exatamente o quê? O calor e o entusiasmo para as coisas de Deus. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe diz que nós precisamos substituir a frieza e a indiferença pelo calor e o entusiasmo para com Deus e tudo aquilo que está relacionado a Deus. A nossa techuvá diária, as nossas tefilot, os estudos de Torá, das 7 leis universais e a tzedakah. Isso precisa estar realmente vivo em nós. É a Torá e os seus mandamentos em nós, em nossas vidas. Então, os elementos autodestrutivos não terão poderes sobre nós. Dessa forma, é transformado a frieza e a indiferença para o calor e o entusiasmo em servir a Deus. Por isso, seja forte, seja luz, seja quente, seja um grande entusiasta em servir a Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.